Meus 2 filhos me chamaram de peso morto na porta do meu quarto. Achavam que eu estava dormindo. Achavam que minha audição já tinha ido embora junto com minha utilidade. Mas eu ouvi cada palavra, cada risada cruel, cada plano para dividir meus bens antes mesmo do meu último suspiro. O que eles não sabiam é que naquela mesma semana eu já tinha assinado novos documentos. A casa, o apartamento da praia, a poupança que construí vendendo quitutes a vida inteira. Tudo isso foi para a família da enfermeira que me trata como gente. E quando o tabelião leu o testamento na frente deles, o silêncio foi tão profundo que dava para ouvir meu coração finalmente em paz. Meu nome é Beatriz. Tenho 72 anos e passei os últimos 3 anos neste asilo que cheira a éter e solidão. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que minha casa estava cheia de vida, de risadas, de panelas no fogão e crianças correndo pelo quintal. Eu era costureira, mas meu verdadeiro talento estava na cozinha. Fazia bolos, salgados, doces para festas. Acordava às 5 da manhã para preparar encomendas. E meu marido, Osvaldo, me ajudava com as entregas antes de ir para o trabalho na oficina mecânica. Criamos 2 filhos assim, no suor, na dedicação, em noites sem dormir. Fernando, o mais velho, sempre foi mais distante, mais frio. Desde pequeno parecia calcular tudo, medir afeto como se fosse dinheiro. Mas eu achava que era só o jeito dele, que no fundo me amava. Juliana, a caçula, era meu xodó. Menina doce que me abraçava forte, que dizia que quando crescesse ia cuidar de mim para sempre. Como eu acreditei nisso. Osvaldo morreu há 6 anos. Infarto fulminante, sem aviso, sem despedida. Num instante eu estava casada há 42 anos. No outro era viúva. A dor foi como um buraco negro que engoliu tudo dentro de mim. Mas os filhos estavam lá no enterro, me segurando, dizendo que eu nunca estaria sozinha. Fernando falou que eu podia contar com ele para qualquer coisa. Juliana chorou tanto quanto eu e prometeu me visitar toda semana. As primeiras semanas foram suportáveis. Juliana realmente aparecia, trazia os netos, ficava para o almoço. Fernando ligava de vez em quando, perguntava se eu precisava de alguma coisa, mas eu percebi que as perguntas dele sempre tinham um tom investigativo. Mãe, a senhora tem guardado dinheiro onde? Aquela poupança do pai ainda existe? E a escritura da casa, tá em nome de quem mesmo? Na época, achei que era preocupação, que ele queria ter certeza de que eu estava protegida. Que inocente eu fui. Com o tempo, as visitas da Juliana foram espaçando. Uma vez por semana virou quinzenal, depois mensal. Sempre tinha uma desculpa boa. Os meninos estavam com prova, o marido estava viajando, ela estava com enxaqueca. E eu entendia, ou tentava entender. A vida é corrida mesmo, eu pensava. Eles têm suas próprias famílias, seus compromissos. Mas a solidão foi crescendo como um monstro debaixo da cama. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Eu ficava horas sentada na sala esperando o telefone tocar. Preparava comida para 4 pessoas e comia sozinha, guardando o resto na geladeira até estragar. Conversava com as plantas, com o retrato do Osvaldo na parede. À noite, o silêncio era tão pesado que eu ligava a televisão só para ter uma voz humana por perto. Foi quando comecei a cair. A primeira vez foi no banheiro, tentando alcançar uma toalha. Fiquei 2 horas no chão frio até conseguir me levantar. A segunda foi na cozinha, escorreguei numa poça d'água. Dessa vez consegui chegar no telefone e liguei para o Fernando. Ele demorou 3 horas para aparecer e quando chegou, estava impaciente. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha aqui. É perigoso. A senhora já pensou em ir para um lugar com gente, com enfermeiras, com estrutura? Asilo. Ele estava falando de asilo, mas não tinha coragem de usar a palavra. Filho, eu não quero sair da minha casa. Aqui tem a história da nossa família, as memórias do seu pai. Mãe, não seja dramática. É pela sua segurança. E olha, a gente pode vender a casa, usar o dinheiro para pagar um lugar bem bom para a senhora. Vender a casa. Nossa casa.
A casa que eu e Osvaldo suamos para comprar, que pintamos juntos, onde criamos nossos filhos. Meu peito apertou, mas eu ainda queria acreditar que ele estava pensando em mim. A Juliana concordou imediatamente quando o Fernando sugeriu. Mãe, vai ser melhor. A senhora vai ter companhia, atividades, não vai ficar sozinha o dia todo. E assim, 3 meses depois da segunda queda, eu estava sendo levada para o Recanto Vale do Sol. O nome era bonito, mas o lugar tinha aquele cheiro de hospital, aquelas paredes brancas frias, aqueles corredores compridos onde ecoavam gemidos e tosses de outros idosos. Fernando e Juliana me ajudaram a arrumar as malas. Escolheram o que eu levaria. Algumas roupas, poucos objetos pessoais, nenhuma foto de família. Mãe, não exagera nas coisas. O quarto é pequeno, disseram. No caminho para o asilo, Juliana segurou minha mão. Mãe, é temporário. Assim que a senhora se recuperar, a gente acha outra solução. Temporário. Eu me agarrei nessa palavra como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. O quarto era minúsculo. Uma cama, um armário, uma cadeira de plástico duro, uma janela com vista para o estacionamento. Paredes brancas sem vida, chão frio de cerâmica cinza. Fernando me ajudou a desfazer as malas rapidamente, sempre olhando para o relógio. Juliana arrumou minhas roupas no armário, mas percebi que suas mãos tremiam. De tristeza ou de pressa? Mãe, a gente precisa ir, mas a gente volta semana que vem, tá? Eles me abraçaram. Um abraço rápido, quase mecânico, e foram embora. Fiquei sentada naquela cadeira de plástico, olhando pela janela, vendo o carro deles desaparecer. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Cores bonitas para um momento tão feio. À noite, deitada naquela cama estranha, com lençóis ásperos que cheiravam a sabão industrial, ouvi os sons do asilo. Passos apressados no corredor. Uma mulher chorando em algum quarto distante. O bip de algum aparelho. E percebi que ali, cercada de gente, eu estava mais sozinha do que nunca. Mas ainda tinha esperança. Semana que vem eles voltam, eu pensava. É só temporário. Meus filhos não me abandonariam de verdade, como eu estava enganada. A primeira semana passou. Nenhuma visita, nenhuma ligação. Eu ficava sentada naquela cadeira de plástico, olhando pela janela, vendo outras famílias chegando para visitar seus entes queridos. Via netos correndo pelo corredor, filhos trazendo flores, esposas segurando as mãos dos maridos. E eu ali, sozinha, com o telefone mudo no criado mudo. Tentei ligar para Fernando no domingo. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Deixei um recado. Filho, é a mãe. Só queria saber se está tudo bem. Ligar de volta quando puder. Minha voz saiu trêmula, pequena. Liguei para Juliana na segunda. Ela atendeu, mas estava com pressa. Oi, mãe, desculpa, estou no trânsito. Depois eu te ligo, tá? Clique. Depois nunca chegou. A segunda semana foi igual, a terceira também. Eu parei de contar os dias e comecei a contar as mentiras que contava para mim mesma. Eles devem estar ocupados. É época de férias escolares. Devem estar viajando. As enfermeiras começaram a me olhar com aquela piedade que dói mais que indiferença. Especialmente Dona Irene, uma senhora negra de uns 50 anos, baixinha, rechonchuda, com mãos quentes e jeito de mãe. Ela era quem cuidava de mim na maioria dos dias. Dona Beatriz, a senhora não recebeu visita hoje também? Ela perguntava suavemente enquanto media minha pressão. Ah, meus filhos estão muito ocupados, mas logo eles vêm. Ela apenas apertava minha mão e balançava a cabeça. Naquele gesto havia um conhecimento, uma tristeza de quem já tinha visto isso acontecer 1000 vezes. O Natal chegou. Eu tinha certeza absoluta de que eles viriam no Natal. Comprei com meu dinheiro, através da administração do asilo, pequenos presentes para os netos. Pedi para a Dona Irene me ajudar a embrulhar. Passei a manhã toda arrumada, com meu vestido azul mais bonito, cabelo penteado, um batom rosado que ainda tinha na bolsa. O almoço de Natal no refeitório foi triste. Peru seco, farofa sem gosto, pessoas mastigando em silêncio ou conversando baixo. Mas eu mal comi.
Ficava olhando para a porta, esperando. Voltei para o quarto às 2 da tarde. Fiquei na cadeira, de frente para a porta. 3 horas, 4 horas, 5 horas. O sol se pôs. A noite chegou. Luzes de Natal piscavam do lado de fora, na casa em frente ao asilo. Fernando não veio. Juliana não veio. Os netos não vieram. Às 8 da noite, Dona Irene entrou no meu quarto e me encontrou ainda sentada, ainda esperando, com os presentes embrulhados no colo. Dona Beatriz. Ela não precisou terminar a frase. Eu desabei. Chorei como não chorava desde o enterro do Osvaldo. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta arder, até meu peito doer. Dona Irene me abraçou, me balançou como se embala uma criança, sussurrou palavras de consolo que eu não conseguia processar. Aquela noite foi o fundo do poço. Ou pelo menos eu achava que era. O ano novo foi ainda pior porque eu já não tinha expectativas. Passei a virada do ano dormindo. Nem quis ver os fogos. Que diferença fazia um ano novo se minha vida já tinha acabado? Janeiro arrastou como um ferido. Fevereiro foi uma névoa cinza. Eu parei de me arrumar. Parei de pentear o cabelo direito. Comia porque Dona Irene insistia, não porque tinha fome. Passava os dias olhando para a parede ou pela janela, sem ver realmente nada. Foi em março que ouvi a primeira conversa. Dona Irene tinha saído do quarto para buscar minha medicação. A porta ficou entreaberta. 2 auxiliares de enfermagem conversavam no corredor, bem na frente do meu quarto. Elas não sabiam que eu estava acordada. Tadinha da Dona Beatriz. 3 meses aqui e ninguém nunca veio visitar. Pois é, e você viu que o filho vendeu a casa dela? Meu coração parou. Vendeu? Vendeu, a administração comentou. Ele veio aqui há 2 semanas, falou com a diretora, disse que a mãe não voltaria mais para casa porque a situação era permanente. Vendeu o imóvel e nem avisou ela. Que horror! E o dinheiro? Ah, ele paga a mensalidade aqui certinho. Mas o resto? Quem sabe, né? Elas se afastaram. Eu fiquei paralisada na cama. Vendeu. Fernando vendeu minha casa. Nossa casa. A casa que eu morei por 35 anos. A casa onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido em memórias, onde cada canto tinha uma história. E ele não me contou. Não me perguntou. Não me deu a chance de me despedir. Algo começou a se mover dentro de mim. Não era tristeza. Era diferente, mais quente, mais perigoso. 2 semanas depois, meu aniversário. 72 anos. Acordei e por um momento idiota pensei. Hoje eles vêm. Impossível esquecerem meu aniversário. Nada. Silêncio absoluto. Às 3 da tarde, Dona Irene trouxe um pedaço de bolo que ela mesma tinha feito em casa. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Parabéns, Dona Beatriz. A senhora merece ser celebrada. Eu chorei de novo, mas dessa vez era diferente. Junto com a tristeza, havia algo amargo, algo que queimava. À noite, sozinha no escuro, peguei meu celular velho. Liguei para Fernando. Ele atendeu no quarto toque, voz irritada. Mãe, que foi? Tá passando mal? Hoje é meu aniversário. Silêncio do outro lado. Um silêncio constrangido, culpado. Ah, é verdade. Desculpa, mãe. Eu estava muito ocupado e... Você vendeu a casa. Outro silêncio, mais longo, mais pesado. Como a senhora soube? Isso importa? Por que você não me contou? Mãe, a senhora não ia voltar para lá mesmo. Era muito grande, muito cara de manter. Foi melhor assim. Melhor para quem, Fernando? Para todos. Olha, mãe, eu não tenho tempo para essa discussão agora. A gente conversa depois, tá? Clique. Fiquei com o telefone na mão, ouvindo o sinal de linha muda, e naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não foi meu amor por eles. Amor de mãe não morre assim tão fácil. Foi minha ilusão, minha inocência, minha esperança de que ainda éramos uma família. Comecei a prestar mais atenção depois disso, a escutar conversas, a fazer perguntas discretas para a Dona Irene. Irene, você sabe quanto custa a mensalidade aqui? R$ 3.500, Dona Beatriz. 3.500.
Minha casa tinha sido vendida por quanto? 300 mil? 400 mil? Onde estava o resto do dinheiro? E quanto tempo faz que estou aqui? Vai fazer 5 meses agora em abril. 5 meses, 17.500 reais gastos. E o resto? Uma semana depois, Juliana finalmente apareceu. Sem avisar, numa quinta-feira à tarde. Entrou no quarto toda sorridente, como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe. Trouxe umas balas que a senhora gosta. Ela me deu um pacote de balas de café com leite e tentou me beijar. Eu desviei o rosto. 5 meses, Juliana. O quê, mãe? 5 meses sem aparecer. Nem no Natal, nem no Ano Novo, nem no meu aniversário. Ai, mãe, a senhora sabe como é. A vida tá corrida, os meninos com escola, o Diego trabalhando muito. Seu irmão vendeu a casa. O sorriso dela tremeu, mas não caiu completamente. Eu soube. Mas foi melhor assim, mãe. A senhora não precisa mais se preocupar com aquilo. E o dinheiro? Que dinheiro? Da venda da casa. Para onde foi? Ela ficou tensa. Cruzou os braços. Mãe, não sei dos detalhes. O Fernando que cuidou disso. Mas imagino que está guardado para pagar suas despesas aqui. 17 mil em 5 meses. Sobraram 383 mil. Onde estão? O rosto dela ficou vermelho. A senhora está fazendo conta agora? Nossa, mãe, que desconfiança. A gente só quer o melhor para a senhora. Então por que vocês me abandonaram aqui? Ninguém abandonou ninguém. A senhora está sendo injusta. Injusta? Eu que passei 9 meses carregando você. Que acordei de madrugada quando tinha febre. Que trabalhei até os dedos sangrarem para te dar roupa e comida. Eu sou injusta porque quero saber por que meus filhos sumiram da minha vida? Juliana se levantou, furiosa. Tá bom, eu vou embora. Quando a senhora estiver mais calma, a gente conversa. Ela bateu a porta, não voltou. E foi aí, deitada naquela cama, sentindo o peso da traição esmagar meu peito, que tomei uma decisão. Chega. Passei a noite em claro depois que Juliana saiu batendo a porta. Mas não foi uma noite de choro. Foi uma noite de clareza, de raiva fria, de planejamento. Pela primeira vez em meses, levantei da cama com propósito. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, me arrumei. Coloquei meu vestido verde, aquele que o Osvaldo dizia que combinava com meus olhos. Passei batom. Me olhei no espelho e vi alguém que eu não via há muito tempo. Eu mesma. Quando Dona Irene entrou no quarto às 7 da manhã com meu café, ela parou na porta surpresa. Dona Beatriz, a senhora está linda hoje. Que bom ver a senhora assim. Irene, preciso de um favor grande. Ela sentou na cadeira ao meu lado, preocupada. O que foi? Preciso falar com um advogado. Você conhece algum? Ela ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. Depois, assentiu devagar. Conheço sim. Meu cunhado, Dr. Rodrigues. É advogado de família, trabalha com questões de idosos. Homem sério, honesto. Pode marcar uma consulta para mim? Posso. Mas, posso perguntar o que a senhora vai fazer? Olhei pela janela. O sol estava nascendo, tingindo o céu de dourado. Vou recuperar minha dignidade. Dr. Rodrigues veio me visitar 3 dias depois. Um homem de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino, terno escuro mas sem gravata. Tinha jeito de gente boa, mas olhos atentos que não perdiam nada. Sentou na cadeira ao lado da minha cama e tirou um bloco de notas da pasta. Dona Beatriz, Dona Irene me contou um pouco da sua situação, mas quero ouvir da senhora. Conte-me tudo. E eu contei. Desde o dia que Osvaldo morreu, passando pelas quedas, pela decisão de me trazerem para o asilo, pelo abandono, pelo Natal sozinha, pela venda da casa sem meu conhecimento. Falei dos 5 meses sem visitas, das conversas que ouvi, das minhas suspeitas sobre o dinheiro. Ele ia anotando tudo, fazendo perguntas pontuais. A casa estava em nome de quem? A senhora assinou alguma procuração? Tem acesso às suas contas bancárias? Quando terminei,
Ele ficou em silêncio por um momento, relendo as anotações. Dona Beatriz, a senhora tem lucidez mental perfeita. Está orientada no tempo e espaço, memória intacta, raciocínio lógico. Isso é fundamental. Por quê? Porque a primeira coisa que seus filhos vão tentar alegar é que a senhora não tem capacidade para tomar decisões. Mas vou providenciar uma avaliação psiquiátrica completa que vai provar o contrário. Meu coração começou a bater mais rápido. O que mais podemos fazer? Primeiro, vamos verificar todas as suas propriedades e bens. A senhora se lembra de tudo que tem? Fechei os olhos e fui voltando no tempo. A casa que venderam. Mas também tem um apartamento na praia, em Guarujá. Era do Osvaldo. Herança do pai dele. Está em meu nome desde que ele morreu. Dr. Rodrigues ergueu as sobrancelhas. Eles sabem desse apartamento? Nunca contei. Osvaldo e eu íamos vender, mas acabamos guardando como reserva. Nunca precisamos do dinheiro, então ficou lá. Deve valer uns 200 mil agora. Mais alguma coisa? Tenho a poupança antiga, da época que eu vendia doces. São quase 100 mil reais. Está no Banco do Brasil, numa agência que fechou. Acho que eles nem sabem que existe. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas significativo. A senhora é uma mulher mais rica do que seus filhos imaginam. Sou uma mulher mais esperta do que eles imaginam, corrigi. Nos dias seguintes, Dr. Rodrigues trabalhou rápido. Trouxe um psiquiatra que me examinou por 2 horas. Fez testes de memória, de raciocínio lógico, de capacidade cognitiva. No final, ele assinou um laudo extenso, declarando que eu tinha plena capacidade mental. Dona Beatriz, a senhora tem a mente mais afiada que muito jovem por aí, ele disse sorrindo. Depois vieram os documentos. Dr. Rodrigues conseguiu certidões de todas as minhas propriedades. A casa já estava em nome do Fernando. Ele tinha me feito assinar uma procuração meses antes, dizendo que era para facilitar se a senhora precisar de alguma coisa. Eu tinha assinado confiando nele. Que idiota eu fui. Mas o apartamento da praia estava intocado, registrado em meu nome. A poupança também, esquecida numa agência antiga, mas perfeitamente acessível. Dona Beatriz, com sua permissão, vou começar investigando as finanças. Vou pedir extrato de todas as movimentações da venda da casa. Vamos ver exatamente para onde foi cada centavo. Faça isso. 2 semanas depois, ele voltou com uma pasta cheia de documentos. O rosto dele estava sério. Descobri muita coisa. A senhora vai querer se sentar para ouvir. Eu já estava sentada, mas me segurei nos braços da cadeira. A casa foi vendida por 420 mil reais. Desse valor, apenas 20 mil foram depositados numa conta para suas despesas aqui no asilo. O resto foi dividido entre Fernando e Juliana. Dividido como? 200 mil para cada um. Fernando usou o dinheiro dele para quitar um apartamento que estava financiando. Juliana pagou dívidas de cartão de crédito do marido e comprou um carro. Fiquei tão tensa que minhas unhas cravaram na palma das mãos. E os 20 mil que separaram para mim? Já gastaram 17 mil com as mensalidades. Sobram 3 mil. Ou seja, daqui a 1 mês a senhora não tem mais como pagar o asilo. E aí? Aí eles vão alegar que não têm condições de manter a senhora aqui e vão te transferir para um lugar mais barato. Ou para a casa de um deles, onde provavelmente vão te tratar como empregada e enfermeira ao mesmo tempo. A raiva que subiu em mim era tão forte que tremi inteira. Eles roubaram minha casa, venderam minha vida e planejavam me jogar num lugar pior ainda quando o dinheiro acabasse. Dr. Rodrigues colocou a mão sobre a minha. Mas eles não sabem que a senhora tem outros recursos. E é aí que vamos agir. Passamos os próximos dias planejando. Cada detalhe, cada movimento. Eu fiquei mais animada do que havia estado em anos. Não era felicidade. Era justiça se preparando. Dr. Rodrigues preparou novos documentos. Um testamento novo, anulando qualquer versão anterior. Nele, eu deixava tudo. Apartamento da praia, poupança, qualquer bem remanescente, para Dona Irene e sua família. Ela que tinha me tratado como gente quando meus próprios filhos me trataram como lixo. Dona Beatriz, a senhora tem certeza? É uma decisão grande,
Dona Irene disse com lágrimas nos olhos quando contei para ela. Mais certa do que nunca estive na vida. Você me deu dignidade quando eles me tiraram. Me deu carinho quando eles me deram abandono. Você merece. Mas o testamento era só parte do plano. Tinha mais. Dr. Rodrigues entrou com um processo judicial contra Fernando e Juliana por apropriação indébita de bens de idosa vulnerável. Juntou todas as provas, os documentos da venda, os extratos bancários mostrando a divisão do dinheiro, testemunhas do asilo confirmando o abandono, o laudo psiquiátrico provando minha lucidez. Quando eles vão saber? Perguntei. Quando receberem a citação. Deve ser em uns 10 dias. Quero estar presente quando isso acontecer. Ele sorriu. Vou ver o que posso fazer. Enquanto isso, comecei a gravar conversas. Dr. Rodrigues me deu um pequeno gravador digital. Toda vez que Fernando ou Juliana ligavam, raramente, só para verificar se eu ainda estava viva, eu gravava. Fernando ligou numa terça-feira à noite. Mãe, tudo bem aí? Tudo. Você vem me visitar? Ah, mãe, tá difícil. Trabalho está puxado. Mas eu ligo, né? Fernando, o dinheiro da casa. Para onde foi? Silêncio. Depois. Está guardado, mãe, para pagar suas coisas. Mentira. Como é que é? Você pegou 200 mil. Sua irmã pegou outros 200. Deixaram apenas 20 mil para mim, que já está quase acabando. Silêncio mais longo. Tenso. Quem te contou isso? Não importa. É verdade? Mãe, a senhora não entende de finanças. A gente fez o melhor. O melhor para vocês. Olha, eu não tenho tempo para essas acusações. Boa noite. Clique, gravado, salvo, arquivado. Juliana ligou alguns dias depois. A conversa foi parecida. Mesmas mentiras, mesma irritação quando confrontada, mesma falta de remorso. Gravado, salvo, arquivado. À noite, deitada na cama, eu ficava olhando para o teto e planejando o confronto, imaginando as caras deles quando descobrissem. O choque, o desespero, a percepção tardia de que tinham subestimado a velha. Dona Irene entrava no quarto às vezes e me encontrava sorrindo sozinha. Dona Beatriz, a senhora está diferente, mais viva. É porque eu estou, Irene. Pela primeira vez em meses, eu tenho um propósito. A senhora não está fazendo isso por vingança, está? Pensei antes de responder. Não, estou fazendo por justiça. E por todas as mães idosas que estão abandonadas por aí, sendo roubadas pelos próprios filhos, sem ter forças para reagir. Eu tenho essa força. Então vou usar. Na véspera do dia que Fernando e Juliana receberiam as citações, Dr. Rodrigues me levou até um cartório. Assinei o Novo Testamento na presença de testemunhas. Minha mão não tremeu uma única vez. Está feito, disse o tabelião carimbando o documento. Não, corrigi. Está começando. A citação chegou numa sexta-feira de manhã. Dr. Rodrigues me ligou às 9 horas. Dona Beatriz eles receberam. Fernando assinou às 8h47. Juliana às 8h52. E agora? Agora a senhora espera. Eles vão ligar. Ou vão aparecer aí. Esteja preparada. Não precisei esperar muito. Às 10h15, meu telefone tocou. Fernando. Atendi no terceiro toque, com calma. Alô? Mãe, que história é essa de processo? A voz dele estava alterada, aguda, desesperada. Música para meus ouvidos. Ah, você recebeu os documentos. Que bom, que bom. A senhora está me processando seu próprio filho. Você roubou sua própria mãe, Fernando? Achava que eu ia deixar passar? Eu não roubei nada. Aquele dinheiro foi usado para a senhora. Mentira. Você pegou 200 mil e quitou seu apartamento. Sua irmã pegou outros 200 mil e pagou as dívidas do marido vagabundo dela. Me deixaram com 20 mil que já estão acabando. Silêncio do outro lado. Um silêncio de quem foi pego na mentira e não tem resposta. Quem te contou isso? Não importa. Está tudo documentado. Extratos bancários, comprovantes, testemunhas. Seu advogado vai te explicar melhor. Mãe, a gente pode conversar, resolver isso em família? Família?
Dei uma risada amarga. Você sabe quando foi a última vez que você veio me ver? 7 meses atrás. 7. Você nem apareceu no Natal, no meu aniversário. E agora quer falar de família? Mãe, eu estava ocupado. Ocupado gastando meu dinheiro. Ocupado vivendo sua vida com o que era meu. Ocupado fingindo que eu não existo. A senhora está sendo manipulada. Esse advogado está colocando ideias na sua cabeça. Não, Fernando. Vocês dois que me trataram como idiota, como um peso morto. Sim, eu ouvi quando você disse isso. Achava que eu estava dormindo, mas eu ouvi cada palavra. Silêncio sepulcral. Peso morto. Foi assim que você me chamou. E Juliana riu. Os dois riram da mãe que deu a vida por vocês. Mãe, eu. Foi num momento de estresse, eu não quis dizer. Mas disse, e pensou, e agiu de acordo. Mas agora o peso morto vai mostrar que ainda está bem viva. Desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de poder. 15 minutos depois, Juliana ligou. Estava chorando. Mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Processo? Contra mim? Contra seu irmão? Surpresa, Juliana. Mãe, eu não entendo. A gente só fez o melhor pela senhora. Me abandonar num asilo era o melhor? Sumir por meses era o melhor? Roubar o dinheiro da minha casa era o melhor? A gente não roubou. A gente só. A gente precisava, mãe. O Diego estava endividado, ia perder o carro, a gente ia ficar sem transporte. E eu ia ficar sem teto quando o dinheiro acabasse. Mas isso não importava, não é? A gente ia dar um jeito. Que jeito? Juliana? Me jogar num asilo mais barato? Me levar para sua casa para eu cuidar dos seus filhos e limpar sua cozinha enquanto vocês trabalhavam? Silêncio culpado. Foi exatamente isso que vocês planejaram, não foi? Mãe. A voz dela era um sussurro derrotado. Você era minha xodó, Juliana. Minha menina. E você me traiu pior que qualquer estranho poderia trair. Mãe, a gente pode resolver. A gente devolve o dinheiro. Com que dinheiro, Juliana? Você já gastou tudo. Seu irmão quitou o apartamento dele. Não tem volta. A gente dá um jeito. A gente vende o carro. A gente. Por favor, mãe, não faça isso. Eu não estou fazendo nada além de buscar justiça. Se a senhora seguir com esse processo, todo mundo vai saber. Os vizinhos, a família, os amigos. A senhora quer essa vergonha? A vergonha é de vocês, não minha. Desliguei. 2 horas depois, eles apareceram. Juntos. Fernando e Juliana, entrando no meu quarto como um furacão. Dona Irene estava comigo e imediatamente se levantou, protetora. A senhora quer que eles fiquem, Dona Beatriz? Pode ficar, Irene. Quero uma testemunha do que vai ser dito aqui. Fernando estava vermelho, suando. Juliana com os olhos inchados de tanto chorar. Mas não senti pena nenhuma. Mãe, a gente precisa conversar, Fernando começou, tentando soar calmo, mas falhando. Então conversem. Eu escuto. Esse processo. A senhora tem noção do que está fazendo? Se isso for para frente, a gente pode ser condenado criminalmente. Sim. Apropriação indébita de bens de idoso vulnerável. Até 4 anos de prisão. Juliana soluçou. Mãe, pelo amor de Deus. Onde estava esse amor de Deus quando vocês me abandonaram aqui? Quando venderam minha casa sem me avisar? Quando pegaram meu dinheiro? A gente vai devolver tudo, Fernando disse desesperado. Com que dinheiro? A gente vende meu apartamento, o apartamento que você quitou com meu dinheiro? Que conveniente. Mãe, o que a senhora quer? Dinheiro? A gente paga. Quer que a gente venha mais? A gente vem toda semana. O que a senhora quer? Olhei para eles. Meus filhos, as crianças que criei, que amamentei, que ensinei a andar, a falar. E vi o que eles se tornaram. Pessoas egoístas, gananciosas, capazes de trair a própria mãe por dinheiro. Eu quero que vocês entendam o que fizeram. Quero que vocês sintam um pedaço do que eu senti. E quero justiça. Justiça? Fernando cuspiu a palavra. A senhora quer vingança.
Chame do que quiser, o processo segue. A senhora vai se arrepender, ele gritou, perdendo completamente o controle. A gente é sua família, sua única família. Quem vai cuidar da senhora quando ficar doente? Quando precisar de alguma coisa? Certamente não vocês. Vocês já provaram isso. Juliana se aproximou, tentou pegar minha mão. Eu recolhi. Mãe, por favor. Eu sinto muito, eu errei, a gente errou. Mas a gente pode consertar. Não destrói nossa família por causa de dinheiro. Eu não destruí nada, Juliana. Vocês destruíram quando me chamaram de peso morto, quando riram de mim, quando me deixaram aqui para morrer sozinha, enquanto gastavam meu suor de 40 anos de trabalho. Fernando puxou Juliana pelo braço. Vamos embora. Ela não quer ouvir razão. Deixa ela aí com suas acusações e seu advogado. Quando ela precisar de ajuda, vai ver quem vai estar lá. Vocês nunca estiveram, eu disse calmamente. Então não vai fazer diferença. Eles saíram batendo a porta. Dona Irene me abraçou. A senhora foi muito corajosa, Dona Beatriz. Eu fui apenas justa. Nos meses seguintes, o processo correu. Dr. Rodrigues era implacável. Cada documento, cada prova, cada testemunha. Dona Irene testemunhou sobre o abandono. Outros funcionários do asilo também. O psiquiatra confirmou minha plena capacidade mental. Fernando e Juliana tentaram argumentar que tinham minha autorização para usar o dinheiro, mas não tinham nada por escrito. Tentaram dizer que eu estava sendo manipulada pelo advogado, mas meu laudo psiquiátrico destruiu essa alegação. Tentaram até me visitar algumas vezes, claramente orientados pelos advogados deles. Mas eram visitas falsas, mecânicas, desesperadas. Eu recebia com educação gelada e falava apenas o necessário. A audiência final foi 6 meses depois. Dr. Rodrigues me levou até o fórum numa manhã fria de setembro. Fernando e Juliana estavam lá com seus advogados. Não me olharam nos olhos. O juiz leu todas as provas. Fez perguntas. E no final, sua sentença foi clara. Fica comprovado que os réus, Fernando Alves da Silva e Juliana Alves Moreira, apropriaram-se indevidamente de valores pertencentes à genitora, idosa vulnerável, configurando o crime previsto no artigo 168 do Código Penal com a qualificadora do artigo 99 do Estatuto do Idoso. Condeno ambos a 2 anos de reclusão em regime aberto, conversível em prestação de serviços comunitários, e ao ressarcimento integral dos valores apropriados, corrigidos monetariamente. Juliana desabou em choro. Fernando ficou pálido como papel, mas eu não senti alegria. Senti paz. Dr. Rodrigues me levou de volta ao asilo. No caminho ele falou: Dona Beatriz, eles vão ter que devolver o dinheiro. Vai demorar, provavelmente em parcelas, mas a senhora vai receber. Não preciso mais, doutor. Tenho o apartamento da praia, tenho a poupança, estou bem. E o testamento. Mantido. Tudo para Dona Irene e a família dela. Pessoas que me trataram como gente merecem ser recompensadas. Quando chegamos ao asilo, Dona Irene estava me esperando na porta. Me abraçou forte. Dona Beatriz, o senhor Jonas do quarto 304, perguntou se a senhora quer jogar dominó hoje à tarde. Sorri. Quero sim. Nos meses seguintes, minha vida mudou. Comecei a participar das atividades do asilo. Fiz amizades. Voltei a fazer meus doces nas quintas-feiras na cozinha comunitária. A administração permitiu, e os outros idosos amavam. Fernando e Juliana tentaram me procurar algumas vezes. Cartas pedindo perdão, mensagens, ligações. Eu lia, ouvia, mas não respondia. Não com raiva, simplesmente não tinha mais nada a dizer. O testamento ficou guardado com Dr. Rodrigues. Dona Irene tentou recusar quando soube. Dona Beatriz, é muito. Eu não mereço. Você merece mais do que eles, Irene. Você me deu dignidade. E isso não tem preço. 1 ano depois do processo, recebi uma carta de Juliana, diferente das outras. Sem pedidos, sem desculpas vazias. Apenas: Mãe, sei que não mereço seu perdão. Não vou pedir. Só quero que saiba que aprendi. Estou fazendo terapia. Trabalho voluntário com idosos. Não para compensar o que fiz. Isso é impossível.
mas porque agora entendo. Entendo o que tiramos da senhora. Entendo o monstro que me tornei. Se um dia, muito longe no futuro, a senhora conseguir me olhar sem nojo, isso já será mais do que mereço. Sua filha que te ama e te perdeu. Guardei a carta. Não respondi. Mas também não joguei fora. Perdão é uma palavra complexa. Talvez um dia. Talvez nunca. Mas justiça. Justiça foi feita. Hoje, aos 73 anos, acordo neste quarto de asilo que já não parece mais uma prisão. Parece um lugar onde reconstruí minha vida, onde aprendi que dignidade não é algo que outros te dão, é algo que você exige. Meus filhos me chamaram de peso morto, mas eu provei que ainda tinha peso. O peso da justiça, o peso da verdade, o peso de uma mulher que se recusou a ser descartada. E quando o Dr. Rodrigues vier me visitar semana que vem para tomar café e comer meu bolo de fubá, vou assinar os papéis finais do apartamento da praia em nome de Dona Irene. Porque família não é sangue, família é quem fica, quem cuida, quem te enxerga como pessoa quando todos te veem como peso. E enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver força, vou usar essa história para lembrar outras mães, outros pais, outros idosos. Vocês não são invisíveis, vocês não são descartáveis, e vocês têm direitos. Não deixem que tirem sua dignidade, não deixem que roubem sua voz, porque mesmo aos 73 anos, numa cadeira de plástico num quarto de asilo, eu ainda sou Beatriz, ainda sou forte, ainda sou inteira, e essa é minha história. A história de como o peso morto se levantou e fez justiça. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Com um filho que tem pais idosos. Com uma mãe que se sente abandonada. Com qualquer pessoa que precisa saber que nunca é tarde para buscar justiça. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você acha que fui dura demais? Ou fiz o que tinha que ser feito? Eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Se você tem um pai ou uma mãe idosos, vá visitá-los hoje. Ligue para eles. Abrace-os. Porque um dia pode ser tarde demais e o remorso dói mais que qualquer processo. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e que Ele nos lembre sempre de honrar quem nos deu a vida. Um beijo no coração de cada um.